Bem, gente, como nós havíamos dito, né, hoje nós vamos dar início aqui na EBD a nossa EBD de férias, né, que seria justamente aí o mês de julho. Nós vamos estar vendo um novo estudo, que seria aí o estudo das doutrinas da graça. Então, nós vamos ter cada domingo aqui, né, um de nós ministrando. Domingo que vem, se eu não me engano, é o pastor Tiago, no outro é a Fabiana, e vamos caminhando, né? São 5 domingos, e exatamente nós temos 5 doutrinas da graça aí. Bem, gente, coube a mim, né, dar início a esse estudo no dia de hoje. Nós vamos começar pela primeira doutrina da graça, né, que vai trazer para a gente um espelho de quem o homem é. Né? Essa doutrina chama depravação total, ou total depravação, né? Para encaixar ali, né, no tulipe, ficar bem bonitinho. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa ver e compreender é o que não é a total depravação do homem aí. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, o que vem na mente da gente inicialmente é: o homem é totalmente depravado. Na verdade, embora tenha essa nomenclatura, né, e essa reflexão não é minha, mas de um estudioso, está dando um... O pastor Tiago já foi lá. Deu? Está ok aí agora? Então, gente, o que não é a total depravação? A total depravação, ela não significa que o homem ele é plenamente depravado em todas as suas atitudes. Não significa isso. Porque, apesar, né, nós vamos compreender isso, apesar do homem ele ter uma natureza pecaminosa, ele não consegue ser totalmente, holisticamente, inteiramente depravado. Por quê? Porque Deus, na graça comum dele, ele ainda refreia o pecado. Né? A gente poderia pensar, por exemplo, em Mao Tse-tung, responsável por 60 milhões de mortes. Hitler, responsável por 20 milhões de mortes. Aí você pensa assim: nossa, mas isso não é uma depravação total no homem? Não. Eu ainda acredito que, de alguma forma, em momentos da vida desses homens, eles tiveram uma afeição no decorrer da sua vida. E isso exclui uma plena depravação aí. Então, o total depravação ele está ligado a quê, gente? Está ligado ao fato do homem, né, ter como herança o pecado ali, a sua natureza pecaminosa que vem de Adão. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas antes, vamos entender aí, né, como que... Eu queria que vocês refletissem, né, numa frase que não é minha, que fala assim: nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Né? Para a gente, fiquem com isso em mente aí. Eu queria que vocês abrissem, né, nós vamos ver alguns textos aqui, senão não é EBD, né, a gente tem que ir pela palavra. Abrissem em Romanos aí, capítulo 1, nós vamos do verso 18 ao 25, rapidinho. Não vou expor o texto na íntegra, tudo, né? Fazer a hermenêutica do texto todo, mas vamos pegar alguns pontos aí para a gente compreender e caminhar nessa doutrina aí. Vamos lá. Romanos 1, do 18 ao 25. Vocês vão perceber que aqui Paulo, né, ele descreve exatamente o homem caminhando aí e colocando de lado Deus na vida dele. Olha só o que fala o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma ira. A ira de Deus, ela se revela contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Então, a gente pegou todos os seres humanos aqui. Então, existe, sim, uma ira, a ira de Deus, sobre essa impiedade e injustiça dos seres humanos. Lembrando que o ser humano ele não tem justiça própria. Que, por meio da sua injustiça, ou seja, da sua falta de justiça, ele suprime o quê? A verdade.
Qual que é a verdade? E aí Paulo vem falando. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, ou seja, entre os seres humanos, porque Deus lhes manifestou. Então, o que Paulo fala aqui é, peraí, Deus manifestou a vocês, todos os seres humanos, uma verdade a respeito dele. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Ou seja, desde que o mundo foi criado, é possível reconhecer o poder de Deus e a divindade dele, sendo percebidos, dando continuidade, por meio das coisas que Deus fez. Ou seja, tudo que Deus criou aponta para ele. A primeira coisa que Paulo fala, os seres humanos, eles estão suprimindo a verdade a respeito de Deus, porque eles negam, inclusive, aquilo que Deus mostrou a eles. Eles negam, inclusive, aquilo que Deus deixou explícito para eles por meio da criação. Ou seja, que existe um Deus, e Ele é soberano, e Ele controla todas as coisas. E aí, continuando no verso 20, ele fala assim, sendo percebidos por meio das coisas que Ele fez, né, que Deus fez, e aí ele finaliza com uma frase. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, onde está a culpa de todo e qualquer ser humano? A culpa está em virar as costas para Deus, suprimir a verdade de Deus e viver de acordo com seus próprios desejos. Todo ser humano é indesculpável. Você pode falar assim, mas tem gente que gosta de Deus. Tem gente que ama a Deus. Ama a Deus ou os benefícios que Deus pode lhe proporcionar? Todos nós, a partir desse texto, somos indesculpáveis. A nossa natureza é para nos voltarmos contra Deus. E Paulo continua falando assim, porque tendo conhecimento de Deus, olha só, tendo conhecimento que foi revelado do próprio Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, o ser humano, nós olhamos para tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, e o que nós fizemos? Nós não glorificamos a Deus. Nós começamos, então, a buscar outro, porque o ser humano ele é, por natureza, religioso. Não é uma frase minha, mas eu concordo, ele é religioso, ele tem necessidade de erigir um altar, ele tem necessidade de adorar. E uma vez que ele dá as costas para Deus, o que ele faz? Não glorificam o próprio Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles obscureceu-se. Quando não se glorifica a Deus, eles se tornam nulos. Nós nos tornamos nulos no nosso raciocínio, na nossa forma de pensar. E o que nós fazemos, o que acontece é que o nosso coração ele fica escurecido. Por quê? A luz do mundo não é o próprio Deus? Um coração que nega a luz do mundo, ele fica obscurecido. E aí, ele continua assim, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Ou seja, o homem que se julga o maioral, não, temos a sabedoria, e aí ele constitui a própria sabedoria, ele se torna tolo. Por quê? Troca a glória do Deus incorruptível, ou seja, ao invés de amar a Deus, sufoca a verdade a respeito de Deus, troca a glória de amar e adorar o Criador por imagens semelhantes aos humanos, ao ser humano corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. O que a gente tem? O que o homem... Primeira coisa que a gente vê que o homem faz, ele troca a adoração ao Criador por adoração à criatura. Isso é o básico. Às vezes a gente fala assim, gente, como que aquele pessoal lá no deserto pôde fazer aquilo? Moisés estava lá com Deus para receber as tábuas da lei, e de repente eles, ele não vai voltar, vamos fazer um bezerro de ouro aqui. Como é que eles puderam fazer isso? Mas a gente faz a mesma coisa. O que Paulo fala é que todo ser humano é assim. Todo ser humano tem necessidade de ocupar aquele local, aquele altar de adoração que tem no próprio coração. E aí, no verso 24, ele fala assim, por isso, Deus os entregou à impureza. Deus entrega o ser humano à sua própria impureza. Porque se ele não adora a Deus,
ele vai adorar algo que é corruptível, pelos desejos do coração deles. Ou seja, vivam conforme o desejo do coração de vocês. Para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus havia revelado a eles, pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todos sempre. Amém. O que mostra aqui é que nós somos, por natureza, desafeiçoados de Deus. Nós somos, por natureza, alienados de Deus. E, para completar, se a gente parar para pensar, foi isso que aconteceu com quem? Com Adão. Gente, isso daqui é a origem da idolatria. A idolatria, ela começa a partir do momento que a gente deixa de adorar a Deus para adorar algo semelhante a nós, criatura. Foi assim com os nossos pais lá, Adão e Eva. O que Adão fez foi sufocar a verdade de Deus. O que Adão fez foi simplesmente, quer saber? Eu quero me igualar a esse Deus, e aí, o que eu faço? Para eu me igualar a esse Deus, eu tenho que adorar os meus próprios desejos, a minha própria vontade de ser como Ele. Eu adoro a criatura no lugar do Criador. Bem, isso aqui é o início. É o início. É como tudo começou, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco do pecado original. O que a gente tem aí é que o ser humano ele começa a degringolar desde cedo, devido à natureza dele. Existe essa necessidade de adorar. Existe. Mas, e a gente vai ver isso aqui agora, por causa do pecado que corrompeu a nossa natureza, a nossa necessidade de adorar se volta para nós mesmos, para os nossos desejos, os desejos da nossa carne. E aí eu convido vocês, né, a abrirem aí em Romanos 3, do 9 ao 18. Igual eu falei, né? Não vou analisar traço por traço, como de costume, mas a gente vai vendo aqui como que essa total depravação ela envolve o homem. Lembrem-se do que a gente falou aqui no início, né? Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, a natureza nossa é de pecador. Então, Paulo, ele dá início aí, eu vou ler o texto todo e vou voltando. Ele fala do 9 ao 18. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? E aí, Paulo, né? Depois de transcorrer, falando aí, ele fala primeiro dos gentios, que os gentios eles não têm por que se virar para Deus, se virar contra Deus, porque eles têm a revelação geral, né, que seria as coisas criadas, a própria natureza, o próprio homem. E ele fala também dos judeus. Os judeus, além de ter a revelação geral, eles têm os oráculos, a revelação especial. Aí ele vai concluir assim, que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Voltando para o verso 9, ele fala assim, o que se conclui? Alguém tem alguma vantagem? Não. Nem judeus, nem gentios. Ele fala assim, pois já temos demonstrado que todos são todos, gente. É claro que aqui, esse texto, ele está à parte de Jesus. Ele não está considerando nosso Salvador, né? Todos, tanto judeus quanto gregos é uma outra forma de se referir aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte da comunidade judaica, estão debaixo do pecado. O que é estar debaixo do pecado? Estar debaixo do pecado é estar controlado, é ser controlado pelo pecado. Estar debaixo do pecado é
não conseguir fazer nada sem esse controle. E aí a gente pensa assim, como que o homem chegou nesse ponto? Como que ser controlado aí pela sua própria natureza se tornou uma natureza pecaminosa? Porque quando a gente fala estar debaixo do pecado, significa que ele é controlado por aquilo que é inerente a ele. É parte dele, é a natureza dele. Mas como que isso aconteceu? Gente, aí a gente chega no que a gente chama de pecado original. O que é o pecado original? Se você for olhar isso em diversas religiões, existe esse questionamento, né? E cada religião tende a dar um nome para o pecado original. Mas, para os cristãos, o pecado original não é o pecado cometido lá no Éden por Adão, não. O pecado original é o resultado desse primeiro pecado. É o que resultou disso. O que resultou do pecado de Adão? O que resultou é que, através de o pecado passou para a humanidade toda. Ou seja, houve aí uma queda moral, espiritual do homem a partir de Adão. De forma que todo aquele que nasce herda essa natureza. Nós somos, por natureza, seres pecaminosos. O que significa que nós não temos a opção de não pecar. Quando nós não nascemos bons. Porque há quem diga, né? Não, nasce o bebezinho, ele é bom. Ô, querido, é filho de Adão. Eu lembro quando meu menino, né, bebezinho ainda, né, no colo, dava uma pirraça. Eu olhava para o meu marido, está vendo? É filho de Adão. É filho de Adão. Já nasce inclinado para o não. Já nasce inclinado para aquilo que é contrário. Quando Paulo fala debaixo do pecado, ele está se referindo a esse pecado original. Ele está se referindo a essa natureza que não tem como nós sairmos dela. É importante a gente entender uma coisa, que Adão, ele tinha a opção de pecar e não pecar. Ele tinha essa opção. Adão foi criado com essa opção. Eu vou voltar nesse ponto, que é o livre-arbítrio, daqui a pouco. Mas ele foi criado com essa opção. Nós não. Nós já fomos concebidos em queda, sem essa opção. Mas, daqui a pouco eu volto nesse ponto. E aí, né, Paulo continua falando assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Isso é universal. Não há alguém que possa dizer assim, eu tenho uma justiça. Não há ninguém. Isso é universal. No mundo inteiro. Ninguém pode se dizer justo. O que demonstra que, por causa disso, existe uma ira sobre nós, a ira de Deus. E para aplacar a ira de Deus é necessário o quê? A justiça de um outro, para ser imputada sobre a minha vida e sobre a sua vida, e assim nós podermos ser aceitos diante de Deus. Mas, até que isso aconteça com um de nós, né? Graças a Deus já aconteceu com todos nós aqui, mas dentro do contexto que nós estamos falando, até que isso aconteça, o homem, ele está enraizado no pecado, ele não tem uma justiça. E mais, no verso 11 fala assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Espera aí, gente, não há quem entenda, ou seja, não há quem entenda a necessidade de Deus na sua própria vida. Não há um só que busque a Deus. Olha o que Paulo fala aqui, gente, faz a gente refletir. Não existe um ser humano que tenha o desejo natural de buscar a Deus. Isso é ante a nossa natureza. Às vezes a gente acha, não é natural que o homem busque a Deus. Não, não é natural, porque a nossa natureza é pecaminosa. É antinatural nós buscarmos a Deus. É antinatural nós amarmos a Deus. É ante a nossa natureza humana. Isso é anti. Mel, mas eu amei a Deus. Você foi levado a amar a Deus. Isso chama-se regeneração. É o primeiro passo que acontece com o cristão. É quando Deus, e nós vamos ver esse texto aqui de Efésios daqui a pouco, vai lá em você que está morto, porque espiritualmente nós herdamos isso de Adão. Adão não morreu espiritualmente, mediante a queda, quando ele pecou?
espiritualmente, todos nós nascemos mortos. Vou voltar nesse ponto, tá? Mas o que a gente guarda aqui, nesse momento, é que é antinatural a busca de Deus. Isso não é próprio do ser humano. Ele não busca a Deus. É próprio do ser humano erigir altar e querer adorar alguma coisa. Isso é próprio. Agora, amar a Deus, se a gente for pesar na balança aqui, até os redimidos, muitas vezes, e redimidos, eu estou incluindo a gente aqui, que estamos dentro da igreja, conhecendo o nosso Salvador, até a gente tem dificuldade. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente está dentro da igreja e a gente fica olhando para o relógio. Ó. Tem hora que a gente está dentro da igreja e não tem paciência para orar. Tem hora que a gente não tem paciência para ler a Bíblia. Vocês estão vendo como é que isso não é natural? Como é que o tempo todo a gente tem que, mesmo redimido, a gente tem que ir ali, né, pedir que o Espírito Santo nos sustente para nós permanecermos, né, a perseverança dos santos, permanecermos no Senhor? Não é natural. Mas Paulo vai mais fundo ainda. Paulo, ele demonstra algo que é talvez mais confrontativo. Além de nós não buscarmos a Deus, ele vira e fala assim: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Porque se o fim primordial do homem, né, como está lá na Confissão de Fé de Westminster, é glorificar e gozar a Deus para todos sempre, nós nos tornamos o quê? Inúteis. Porque não glorificamos, não temos prazer no Senhor. Aí ele vira e fala assim, todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Aqui então, aqui é um tapa na nossa cara. Não há um sequer. Gente, nós não somos pecadores porque o pecado está misturado com a nossa bondade, não. Misturou, e aí nós não somos... não. Nós não somos bons. A Bíblia fala que só há um bom, não é? Só há um. Então, se só há um bom, significa que nenhum de nós é. Ou eu estou enganada? Ou a minha leitura aqui está equivocada? Leiam comigo de novo. Não há, verso 12 aí, do capítulo 3. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, se só tem um, nenhum de nós é bom. Mel, mas espera aí, existem pessoas que são boas. É verdade. Boas no sentido de possuir uma virtude civil, né, o que os teólogos chamam de virtude civil. Eles, exteriormente, até fazem algo, né, que seria em conformidade com a lei de Deus. Exteriormente, sim. Eu conheço um homem que, nossa, o proceder dele é impecável. Gente, seria impecável. Haveria bondade. Seria, de fato, uma virtude, sem ser apenas uma virtude civil. Se Deus considerasse apenas o externo. Se Deus considerasse apenas o nosso externo, apenas o nosso externo, muita gente aqui, que isso? Aquele homem, gente, ele ajuda todas as pessoas. Ele estende a mão para todas as pessoas. Ele ora com todas as pessoas. Ele visita várias pessoas. Ele é bom. Externamente ele é. Agora, a questão toda, né, e aqui eu posso falar como o Senhor disse a Samuel quando ele foi à casa de Jessé para ungir Davi. Vocês se lembram disso? Ele vira e fala assim, o homem, ele olha o quê? Ele olha o exterior, mas o Senhor, eu olho o interior. Então, isso significa que, diante de Deus, não são as nossas ações externas que contam, mas aquilo que motiva as nossas ações. E, naturalmente, o ser humano ele tem ações consideradas como boas, que são motivadas não pelo amor a Deus. Porque o que Deus faz ao avaliar todos os atos de uma pessoa é olhar no coração daquela pessoa e ver se a motivação foi amor a Ele.
Não foi por amor a mim que fulano fez isso? E o que se conclui disso tudo, que faz Paulo falar que ninguém faz o bem, é que o bem que é feito visando os seus próprios interesses. O bem que é feito visando o próprio aplauso. O aplauso a si mesmo. Mas é claro, aí pode levantar alguém e virar e falar assim, não, Mel, eu não concordo. Eu não concordo. Tem muita gente que faz o bem. Tem muita gente que faz o bem em silêncio, que não busca aplauso para si mesmo. Será? Você pode dizer que conhece o coração das pessoas? Porque o que Paulo fala é que ninguém faz o bem. Ah, não, eu olhei para dentro do meu coração. No meu coração, eu não tinha o desejo de ser aplaudido. Aí, Jeremias vira para você e fala assim, ó, não confie no seu coração, porque corrupto e enganoso é o seu coração. Gente, eu, assim, abrindo um parênteses aqui, eu tenho muito receio dessas pessoas que viram e falam assim, mas Deus falou no meu coração. Ô, querido, não confia no seu coração, não. Confia no que a palavra de Deus fala. Porque o seu coração, ele é enganoso, ele é corrupto. A tendência dele é fazer com que você acredite que você é bom. E a menos que você faça o que você faz, que você busque o que você busca, por amor a Deus, você não exerce o bem. E é isso que Paulo fala, ó, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há um sequer. Não tem um. Ah, mas eu conheço gente da religião tal, religião não sei o quê. Eu conheço gente que nem tem religião. E, para isso, eu volto a essa pergunta. Mas você conhece o coração de quem faz? Porque muitos buscam aquilo que a gente falou agora há pouco, os benefícios de Deus. Espera aí, eu vou fazer isso porque eu acredito que fazendo isso, eu vou ser abençoado. Eu acredito que fazendo aquilo outro, ou seja, você não está buscando a Deus. Você não faz porque você ama a Deus. Você faz porque você quer os benefícios que só Deus pode te dar. Então, na hora do seu desespero, você vai lá, você está vendo como é que nós somos totalmente depravados, no sentido de que a nossa natureza espiritual, nossa natureza moral, ela é inclinada para o pecado? É inclinada. Aí você vai lá, né, na hora do aperto, você ora. Você não ora porque você ama a Deus. Você ora porque você quer um benefício de Deus naquele momento. E, gente, eu comecei com a idolatria, né, com Paulo desnudando como é que isso vai no coração da pessoa por causa da natureza dela, porque a nossa tendência é de negar isso. A nossa tendência é de falar assim, eu não sou assim. Essa é a nossa tendência. É de se levantar, eu não vou escutar mais isso, porque eu faço coisas boas, eu amo a Deus, eu realmente amo a Deus. Mas aí, Paulo, ele continua, né? Ele faz o seguinte, ele fala assim, a garganta deles, e aí ele vai mostrando, né? Ele vai mostrando que Deus avalia exatamente a inclinação moral com que a pessoa faz as coisas. Ele fala assim, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víboras está nos seus lábios. Sabe aquelas pessoas que são fofoqueiras, aquelas pessoas que gostam de ter contenda, ou aquelas pessoas que vira e mexe, têm problemas de relacionamento, ou que brigam com o irmão. Isso mostra a nossa natureza. Nós não conseguimos viver em paz naturalmente, porque somos pecaminosos. Nossa natureza é pecaminosa. Então, a gente está sempre... Coloca a imagem toda para ficar junto aí a semana toda. Duvido que o pastor Tiago vá conseguir conter os conflitos ou as panelinhas que vão surgindo. De onde vem isso, se não do nosso coração? Né? De onde vem isso, se não da nossa natureza? E aí ele fala assim, a boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. É claro, porque o outro não presta, eu presto. E não, eu presto. Mas o outro, o problema é o outro. Será que o problema é o outro? Ainda ontem, né, meu marido trouxe essa reflexão para o meu filho mais velho. Assim, ó, será que o problema realmente é o outro? Ó, às vezes a gente tem que voltar a pergunta para a gente. E aí ele continua, fala assim, os pés são velozes para derramar sangue, é claro. Os pés correm para denunciar.
os pés correm para poder ir lá e colocar uma lenhinha na fogueira. Ah, mas tem pessoas que não são assim. É verdade. Mas e por que elas não são assim? Como eu disse aqui, ninguém exerce plenamente essa depravação moral por causa dos freios que Deus coloca. Deus coloca freios na nossa vida por meio da lei moral dele. Coloca freios na nossa vida por meio da lei civil, por meio da cultura, por meio de relacionamentos, por meio da família. Isso tudo são freios de Deus. Eu me lembro que semana passada aqui, eu dei uma pinceladinha nesse assunto. Eu falei assim, olha, gente, quando houve lá a queda do homem, a iniquidade chegou num ponto, né, o pecado do homem chegou num ponto que Deus vai lá e manda construir uma arca, entrar lá só, né, aqueles da família de Noé, os animais, e acaba com o mundo. Mas aí ele vira e fala assim, eu não vou fazer isso de novo, eu não vou acabar com o mundo de novo. Até ali, gente, não havia freio. Deus não colocava freio no homem. O homem sem freio, ele atinge um patamar de iniquidade, de pecado tão grande, tamanho é esse patamar, que não resta outra coisa para ele a não ser destruído. Então, o que nós temos hoje é que o homem, ele não atinge esse patamar total, não. Porque Deus, na misericórdia dele, ele freia. Na misericórdia dele, ele coloca ali, né, institutos que vão nos auxiliar para não sermos, né, para não encher de novo, né, aquele cálice da iniquidade. Cálice da ira não derramar sobre nós, né, como foi na época de Noé. E aí fala assim, nos seus caminhos, há destruição e miséria, eles não conhecem um caminho de paz, naturalmente o ser humano não sabe viver em paz, não há, e aí ele finaliza o verso 18, olha o que ele fala, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, não é que não há quem tenha medo de Deus, não. Não há quem respeite a Deus e o reverencie da forma como ele deve ser. Lembra como Isaías fala? Ai de mim, porque vi o Senhor, ele, um homem impuro, de lábios impuros. Ele acreditou seriamente que ele tinha que ser consumido. E hoje, gente, olha como é que a cultura é, né? O mundo, ele vai entrando dentro da igreja e levando as pessoas a fazerem o quê? A perder o respeito e a reverência por Deus. A chamar Jesus de você. A fazer a gente acreditar, né, que a gente pode estar no mesmo patamar de Deus. Quanto, na verdade, até os querubins, que são os anjos mais sublimes, vamos colocar assim, até eles, para adorar a Deus, eles tampam os seus olhos. Mas a cultura hoje traz o quê? Não. Jesus é meu chegado. Jesus é... Não. Não! Jesus não é seu chegado. Ele é Senhor sobre sua vida, Salvador da sua vida. A depravação, gente, ela nos convida a todo tempo a destronar Deus e colocar outra coisa no seu lugar. Nem que seja em nome de uma falsa liberdade. Não, nós temos que ser livres. Somos livres para nos relacionarmos com Deus como quisermos. Não, você é livre para se relacionar com Deus da forma que a Bíblia diz que você deve se relacionar. E até onde eu sei, Ele é santo, Ele é soberano. E não há um de nós sequer um fiasco de santidade que nos torne dignos de olharmos para Ele. Não há. Isso é algo que a igreja, a verdadeira igreja, o remanescente de Israel, precisa resgatar. Reverência, temor a Deus. Não se entra na presença de Deus. Deus, eu estou aqui. Não. Diga a Ele o que Ele é. Senhor, o Senhor é santo. O louvor não existe para que você cante musiquinhas. O louvor existe para trazer para a comunidade, né? A comunidade, a congregação junta, adorar a Deus e dizer, Senhor, Tu és santo. Proclamar ali os atributos de Deus, a grandeza de Deus. Não é para falar assim, Deus, eu preciso de você. Deus, eu. Não. Seja glorificado, seja exaltado, Senhor, sobre todas as nações. O Senhor é Deus sobre toda a terra, o Senhor é Deus sobre minha vida.
É isso. Se você for ler lá Salmos, né? Os Salmos é o inário do povo de Israel. O tempo todo, a glória a Deus, a glória a Deus. E aí, né, ele tem que ficar de olho no horário, né? Prometi para o meu marido que eu não vou extrapolar, eu sou mestre em extrapolar o tempo. Porque semana passada ele falou, não, você comeu quase 15 minutos do lanche de todo mundo, atrapalha o louvor. Eu falei, não, amor, você está certo. Você está certo. Está vendo? A gente precisa, inclusive, de alguém para chamar a atenção da gente. Então, gente, o que nós temos aqui é que é a graça de Deus que nos possibilita, inclusive, a obedecê-lo. É a graça de Deus. Por nós mesmos, nós não conseguimos. É a graça de Deus que nos sustenta para que nós venhamos, né, ter sobre nós o Espírito Santo, mediante ali, a fé em Cristo Jesus, e podermos fazer obras, como falar em Efésios, que Ele preparou de antemão para que nós venhamos praticar boas obras. As boas obras não são aquelas que nós consideramos como boas, mas aquelas que o Senhor determina que nós venhamos a praticar. Eu queria pedir vocês para abrirem agora, para a gente dar uma olhada de um outro lado. Efésios 2, de 1 a 5. E aqui a gente vai, né, poder falar aí do famigerado livre-arbítrio. Falamos, então, da idolatria, né, por sufocar a verdade a respeito de Deus. O homem ele se torna um idólatra, porque ele vai idolatrar qualquer outra coisa que não seja Deus. Qualquer outra coisa é qualquer outra coisa mesmo, né? Outro dia eu estava vendo um documentário com meu marido, e, gente, impressionante. Mostrava, né, pessoas que eram que literalmente erigiam um altar a algo na vida. E aí mostrou uma mulher, não sei, vai que alguém já viu esse documentário também, já tem um tempo que nós vimos. Uma mulher que a casa dela tinha um altar para o Mickey. E tudo dela é do Mickey. Tudo. Mas outros fazem um altar do filho, da filha, do marido, da esposa. Outros fazem um altar do dinheiro. Outros fazem um altar da casa. Outros fazem um altar de algum bem. Outros fazem um altar para si mesmo. Não foi isso que Paulo constatou lá em Atenas? Tinha um altar para cada deus, até para o desconhecido tinha também. Tinha lá, né? Não é por falta de adorar, nós vamos adorar tudo. Inclusive aquilo que a gente não conhece. Vamos adorar também. Então, a gente já viu isso, essa necessidade do homem, por causa da sua natureza pecaminosa, de erigir um altar. Vimos também que ninguém realiza o bem. Não há um que seja bom. E ninguém realiza o bem pelos motivos corretos. Porque, realizei o bem para uma pessoa. Mas Deus avalia a conduta da pessoa segundo a motivação. Então, se a motivação não é o amor a Deus, isso não é um bem. Agora, né, Paulo, aí, nesse texto aí de Efésios 2, do 1 ao 5, vamos dar uma lida rapidinha e eu volto, né, falando. Paulo fala assim, ele lhes deu vida, ou seja, Deus nos deu vida. Espera aí, primeira coisa, eu acho que eu vou analisando o texto, melhor, porque eu não consigo ler sem analisar o texto. Ele deu vida. Se você recebe vida, é porque você está morto. Você concorda comigo? Ninguém recebe uma vida se está vivo. E Paulo, olha como é que ele desenrola isso. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Gente, a humanidade, ela é como se fosse, literalmente, né, não se ofendam, mortos-vivos. Nós estamos, né, a humanidade ela está viva, mas ela está morta espiritualmente. Espiritualmente, a natureza pecaminosa dela a condena. Existe uma condenação sobre a humanidade porque ela sufocou, reprimiu a vontade de Deus, a verdade a respeito de Deus. Então, nós temos uma humanidade morta. Aí, Paulo vem e fala assim, olha, nós, aqui da igreja, né, da IBAGE, nós que estamos aqui, nós recebemos vida, mas quando estávamos mortos. Mortos em quê? Nas nossas transgressões, nos nossos pecados.
A gente achava que a gente tinha vida, mas a gente não tinha. Aí Paulo vai falando assim, nos quais vocês andaram no outro tempo. É verdade. Mel, você está querendo falar com isso que a gente não peca mais? Você não é mais um pecador por natureza. Se você é redimido em Cristo Jesus, por natureza, assim, você não é mais um pecador, ou seja, que vai conforme os desejos do seu próprio coração. Você agora, né, você anda segundo a vontade de Deus para a sua vida. E escorregar pode acontecer. Porque, como nós vimos, né, quando a gente viu ali a carta aos Romanos, o panorama, nós fomos livres do domínio do pecado. Ou seja, a igreja aqui na Terra não é mais a verdadeira igreja de Cristo, o remanescente fiel. Ela não é mais dominada pelo pecado, o que é diferente de estar livre do pecado. Livres mesmo, vamos estar aonde? Lá na glória. Na glória a gente está livre. Lá na glória não tem opção para pecar ou não. Lá não tem. Quando antes de nós aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que havia em nós era a opção de somente pecar. Você não tinha opção de não pecar. Não tinha. Porque a sua natureza foi herdada de Adão. Essa opção de não pecar, Adão teve. Nós, antes de Cristo, nós não temos. Aí ele vai falando assim, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, ou seja, de acordo com o mundo, nós andávamos de acordo com o batidinho do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Espera aí, se nos filhos da obediência atua o Espírito de Deus, nos filhos da desobediência atua um outro tipo de espírito. Ou seja, né, aquele espírito que nos inclina a fazer somente o que desagrada a Deus. Aí ele vai no verso 3 e fala assim, entre eles... também nós andamos no passado. Significa que no passado nós éramos filhos de quem? Da desobediência. Segundo as inclinações da nossa carne. Deixa eu só finalizar esse verso. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. O homem natural, gente, ele é incapaz de se converter. Incapaz. Olha o que ele fala. Segundo as inclinações da nossa carne. Paulo ele fala aqui o seguinte, que antes de nós nos convertermos a Cristo, nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne. A nossa carne ela era desejosa de cumprir os seus desejos. Não havia nada em nós que nos aproximasse de Deus, que fizesse com que nós quiséssemos a Deus. O que eu tenho aqui, gente, é que eu não tinha, como morto espiritual, eu não tinha a opção de ter vida. Eu não tinha a opção de não pecar. Mas você está falando, então, que nós não temos escolhas? Não, de jeito nenhum. Você tem escolha, sim. Claro que você tem escolha. Você escolheu vir à igreja hoje, não escolheu? Só que antes de ter o Senhor, a sua escolha, ela não era livre. Ou seja, a nossa escolha, estando mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, ela não é livre. Eu tenho escolha? Tem. Ela só não é livre. Como assim? Por que ela não é livre? Lê o texto comigo. Verso 3 de novo. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Espera aí, se a inclinação da sua carne é para o pecado, porque você é um morto espiritual, porque você herdou isso de Adão, me fala, qual escolha que você tem? A inclinação da sua carne é pender sempre para um lado. Gente, uma balança, ela pode ser uma balança se ela pende só para um lado? Seria livre-arbítrio se você tivesse, como Adão teve, a opção de pender para um lado ou de pender para o outro. Mas sabe por que não é livre? Porque a balança, ela pende só para um lado.
Não adianta, o que você fizer, ela vai pender sempre para o mesmo lado. A inclinação da sua carne não é para as coisas de Deus. Os seus desejos, o seu coração, a sua vida, nada é para as coisas de Deus. E para piorar, a consciência de que você está morto. Ainda que você pense em ir para Deus, você não tem vida para isso. Você não tem vida. Você está morto. Morto tem vontade? Não. Lembra aí, no verso 1 ele fala, quando vocês estavam mortos. Mortos. Morto tem vontade? Não tem. Morto tem desejo? Morto tem opinião? Não, um morto. Por definição, ele está morto. Por definição, você faz o que você quer com um morto. Você vai lá, você empacota do jeito que você quer, você tira o que você quer, coloca o que você quer. Era assim que Satanás fazia com as nossas vidas. Outrora, quando andávamos, né, segundo os desejos, a concupiscência do nosso coração, da nossa carne. Era isso. Isso é confrontativo, sabe por quê? Porque nós, infelizmente, às vezes nós somos levados por alguns pensamentos, né, a acreditar que nós nascemos bons. E que, às vezes, né, por causa do pecado, vamos sendo corrompidos, né, mas as nossas ações vão equilibrando. Isso é um pensamento, né, que surgiu aí com um monge chamado Pelágio, e é um pensamento que a Igreja Católica segue até hoje. O homem nasce bom. Verdade, o homem nasce bom, Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa também, o homem não nasce bom. Nós acabamos de ver Paulo aqui, a palavra de Deus, mostrando que não há ninguém que faça o bem. Que o homem, ele já nasce numa condição, espiritualmente falando, morto. E diante dessa morte espiritual, é necessário que algo exterior a ele, porque ele está morto, leve vida, sopre. O que vocês lembram disso? Ezequiel 37. Né? A Bíblia é toda interligada. Quando Deus sopra no morto, Ele gera vida por meio do Espírito. Quando Deus vai lá e faz com que o morto desperte, é despertado também o desejo e o interesse em buscar a Deus. Sem Deus, ninguém pode ir até Ele. Ninguém. Ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho. Ninguém. E quem mandou o Filho? O Pai. Ninguém pode se achegar a Deus se o próprio Deus não lhe conceder o quê? Fé. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, você estando morto, você não tem. Quando Deus ele vai lá e te sacode e sopra na sua vida, e te desperta, ou melhor dizendo, sopra na sua morte, te desperta, sabe o que acontece? Você acorda. Espiritualmente falando, a inclinação que é totalmente para a carne, se volta para Deus. Mas isso é por meio de uma ação de Deus. A salvação do início ao fim é de Deus. Do início ao fim. Por que isso? Para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, para que ninguém diga, eu busquei a Deus porque eu sou bom, porque eu realmente amo. Buscou nada. Estava morto, condenado, caminhando para o inferno, para o abismo. Mas Deus, na sua justiça, que é grande, na sua misericórdia, Ele vai lá, né, envia Jesus para que por meio da justiça de alcançássemos essa justiça. Ou seja, deixássemos de ser filhos da injustiça para habitarmos agora, por meio da imputação da justiça de Cristo, diante de Deus, sem que a ira dele nos consuma. E aí Paulo ele continua, né? Quando ele fala assim, fazendo a vontade da carne, e éramos, por natureza, filhos da ira, como nós vimos lá, né? Logo no nosso primeiro texto, que fala da idolatria, fala, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça.
contra os seres humanos. Por que essa ira? Porque nós éramos filhos da ira. O pecado se opõe a Deus. Isaías 51, 1, né? Eis que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não havia condição de nos unirmos a Deus, já que éramos, por natureza, pecaminosos. Aí, Paulo ele conclui assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, de novo ele vai lá e deixa claro, estando nós mortos em nossas transgressões, o que ele faz? Ele nos dá vida juntamente com Cristo, pela graça, única e exclusivamente pela graça, nós somos salvos, ou seja, vocês são salvos. Estávamos mortos. A vida, ela nos foi concedida quando o Senhor nos regenerou, nos concedendo fé para crermos no Filho dele, na obra que seria feita, no nosso caso já foi feita, através da vida do Filho dele. Essa é a condição com que nós chegamos até aqui hoje e estamos de posse da palavra de Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu consigo me recordar de tempo em que chegavam para mim e liam trechos da palavra de Deus e aquilo ali para mim era totalmente nulo. Eu estava nula nos meus próprios raciocínios. Me considerando sábia, eu era tola. Eu só fui compreender as Sagradas Escrituras a partir do momento que Deus foi lá, soprou vida em mim, trazendo uma regeneração e me concedendo a fé para crer. Não sei se vocês já viveram isso, de alguém falar de Deus para você, falar algum trecho das Sagradas Escrituras, e você seguir sua vida como se não tivesse acontecido nada. Para você ver, isso é uma prova de que você realmente estava morto. Você não conseguia. Aprove o Senhor, né, no tempo certo, te despertar e te dar vida. Agora, gente, é claro, né, que quando a gente fala assim, que nós não tínhamos a escolha, né, de buscar a Deus, ou seja, nós vivemos num mundo em que isso soa muito controverso para muitas pessoas. Por quê? Porque hoje no mundo as pessoas colocam da seguinte maneira: a vontade do homem, né, isso vem do humanismo, a vontade do homem é neutra, ou seja, ela não pende para nenhum lado. Espera aí, eu vou escolher ficar no mundão, né? Eu estou aqui, vou escolher para esse lado. Eu estou aqui, vou escolher para esse lado. Na verdade, isso é mais uma mentira do Deus desse século, do Deus desse mundo. A verdade é que todos nós estamos aqui. Nós não estamos no meio. Não existe uma vontade que seja neutra. Todos nós estamos inclinados para o pecado, estamos inclinados para viver conforme os desejos do nosso coração. Todos. O que muda é que quando Deus nos desperta, nos regenera, sopra em nós o seu Espírito e nos concede a fé dele, ele nos transporta das trevas para a luz. Então, se hoje eu e você estamos aqui, nós não estamos porque somos bons, porque somente há um que é bom. Nós não estamos porque realizamos boas obras, porque nenhuma boa obra, diante do escrutínio de Deus, diante do julgamento de Deus, é feita de fato porque nós o amamos. Nós não estamos porque temos algum mérito. Pelo contrário, o que a Escritura diz é que nunca será por obras. Nós estamos porque um Deus misericordioso, vendo a humanidade toda caída, numa total depravação, no sentido de que ela totalmente herdou, né, o pecado original ali, o resultado do pecado de Adão, que é estar inclinado moralmente e espiritualmente para a carne. Isso era a nossa realidade antes. Diante disso daí, ele, na misericórdia dele, ele olhou para essa humanidade e, na bondade dele, ele vai lá e
salva aqueles que desde antes, né, e a gente vai ver essa doutrina aqui, né, a doutrina da eleição incondicional, nós vamos ver isso. Ele salva aqueles que desde antes, o texto de Efésios fala isso, desde antes da fundação do mundo, ele havia escolhido para serem dele. Ele escolheu para serem do próprio Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu os seus para serem dele. Mas isso é muito injusto. Seria injusto, né, se todos, independente da fé em Cristo Jesus, fossem salvos. Isso seria injusto. Eu considero que seria injusto. Por quê? Porque é pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, ninguém, melhor dizendo, possui uma justiça. A justiça que eu e você temos aqui hoje é por causa de Cristo. Deus, ele é justo porque na bondade dele, na fidelidade dele, ele salva aqueles que ele quer. Qual o critério, querido? Não sei. Eu sei que aqueles a quem ele ama, ele lhes imputa ali uma fé. Ele transforma a inclinação moral e espiritual dessas pessoas para que se voltem para Deus. Isso eu sei. Agora, por quê? Por que eu e não Ciclano? Por que você e não Beltrano? Não cabe a nós julgarmos, né? Como Paulo fala em Romanos. Somos vasos, o vaso pode contender com o Criador? Pode não. Então, só para fechar aqui o nosso estudo, o que fica, né, dessa doutrina da depravação total é que a humanidade inteira estava caída. A humanidade inteira estava voltada para os seus próprios ídolos. A humanidade inteira estava voltada para realizar boas obras para si mesmo, com interesses que não eram aqueles porque de fato ama a Deus. A humanidade inteira. E Deus, vendo a humanidade inteira morta, aprova o Senhor dar vida àqueles que ele, de antemão, havia escolhido. Aprova o Senhor, por meio de Jesus Cristo, trazer salvação a nós. Mas se você está falando isso daí, né, e vai ser explicado isso daqui no decorrer do estudo de outras doutrinas, aí você pode alegar assim, mas se você está falando isso daí, então... bobeira, se Deus tem os dele, para que a gente vai evangelizar? Aquelas pessoas, né, que Deus tem. Eu não sei quem é escolhido, você sabe? Eu não sei. O nosso papel é falar de Cristo Jesus. Agora, o papel de Deus é regenerar, é dar o sopro de vida. Nós fazemos, primeiro, porque o Senhor nos ordenou. Amém? Nós fazemos porque nós cremos que na misericórdia do Senhor, Ele pode operar a salvação naquela vida. Agora, se Ele vai operar ou não, não sei. Já vi pessoas que se converteram novinhas. Já vi outras que, no leito de morte, reconheceram a grandeza do Senhor. Não cabe a nós. Né? Sobre os tempos, Jesus falou para a gente não se preocupar. Não se preocupe com isso, não. Só levem a palavra. E ajam de acordo com aqueles... né, de acordo com quem tem o Espírito de Deus. Temos o Espírito de Deus? Se temos o Espírito de Deus, não permanecemos pecando. Não permanecemos no pecado. Se temos o Espírito de Deus, fazemos as obras que de antemão Ele preparou para os seus, que são as boas obras. Eu faço porque, se eu não fizer, eu vou ser condenado? Não. Eu faço porque eu amo o Senhor. E pesa sobre mim, né, o desejo de agradar o meu Senhor. Amém? Bem, gente, eu sei, né, que é 1 hora e é muito pouco tempo para nós falarmos, né, da idolatria, do pecado original, do livre-arbítrio, né, que nós vemos claramente que só Adão teve, né, só Adão e Eva tiveram esse livre-arbítrio, nós não temos. É muito pouco tempo. Então, o que eu proponho a vocês é que, tendo dúvida, me procurem, né? Me enviem mensagens sem problema nenhum. A gente senta, a gente conversa, a gente vê ali através de textos bíblicos, porque é natural, na nossa caminhada, nós questionarmos. É natural. Né?
pode ser que você não concorde com tudo, mas pode ser que, às vezes, alguma coisa nos passe desapercebida. Amém? Então, vamos orar agradecendo ao Senhor.